santificada e santidade são produzidas pela essa doutrina que é colocada em prática. Quando morremos em Cristo e vencemos o mundo, chegaríamos primeiro à recepção do céu, que é um lugar de encontro dos santos. Os santos vitoriosos que vêm neste lugar ficaram gratos e surpresos ao descobrir que eles conseguiram a glória do Pai. Nenhuma alegria na terra pode ser comparada à abundante alegria celestial do mundo celestial. Era um lugar onde anjos e humanos estavam celebrando. Os vencedores foram os primeiros frutos do céu e da terra. Apocalipse 14:4. Eles foram comprados entre a humanidade e oferecidos como primícias a Deus e ao Cordeiro. Não se engane, os anjos estavam admirados pelos santos redimidos que chegaram à fronteira do mundo eterno. Os anjos admiram os santos vitoriosos que nasceram na terra no reino de Satanás. Esses santos conseguiram vencer o diabo em seu próprio território, a terra, pois os próprios anjos não foram colocados nesta situação no mundo de Satanás, onde eles têm que travar tal batalha e tal guerra que está durando 24 horas por dia, e 7 dias por semana. Os filhos de Deus estão em constante batalha, uma guerra imposta à humanidade e os santos pelo inimigo de Deus. Os anjos foram tocados e admirados aqueles santos recém-chegados que venceram o diabo em seu próprio reino. O Senhor disse: meu reino não é deste mundo. O príncipe deste mundo está chegando e eu não tenho nada que pertence a ele. João 18:36, João 14:30. Esses santos redimidos saíram da grande guerra de Lúcifer e venceram o sistema do mundo. Os anjos do céu reconhecem que não é fácil nascer na terra onde o diabo governava e vencer em seu próprio reino. Eu vi os santos redimidos comendo frutas e manga na recepção do céu. O anjo do Senhor leu meu pensamento e me disse: o homem foi criado para comer na estrada para a eternidade, e na recepção do céu os homens devem comer. As pessoas virão do leste e do oeste e se sentarão com Abraão à mesa no reino dos céus. Mateus 8:11, Lucas 13:29. A escada de ascensão. Eu estava na recepção do céu, e um tremendo som de trombeta soou. Como resultado, os santos redimidos formaram uma linha. Imediatamente, uma escada brilhante de cristal que emitia luz cintilante apareceu diante deles. Neste lugar de luz, tudo era perfeito. O Senhor disse: o que você vê é a escada da ascensão que conduz almas para a eternidade. Cada degrau da escada que você vê representa a progressão, o desenvolvimento e o crescimento na caminhada cristã. Quando um homem vem a mim, ele deve crescer, se desenvolver e progredir em sua caminhada comigo para entrar no reino dos céus. Está escrito em 2 Pedro 1:4-8, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque, se em vós houver aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Observei que em cada passo do santo vitorioso na escadaria de cristal de luz cintilante havia maravilhas. Sempre que os santos davam passos, suas vestes eram salpicadas de gotas de sangue vermelho. Enquanto eles subiam a essa escada de luz cintilante, eles continuaram adorando ao Senhor. À medida que essas gotas de sangue caíam em suas vestes brancas, suas vestes começaram a brilhar e cintilar cada vez mais. Cada vez que o sangue do Cordeiro caía nas vestes dos santos redimidos, essas vestes ficavam mais brilhantes como o sol. As gotas vermelhas caindo sobre as vestes dos vencedores eram o sangue do Cordeiro que foi derramado para a salvação da humanidade. Sem derramamento de sangue, não há perdão do pecado. O Senhor disse: você dirá aos cristãos que aspiram à vida eterna que devem limpar suas vestes constantemente com o sangue do Cordeiro. Quando eles pedem o perdão de seus pecados, eles devem se lembrar da purificação do sangue do Cordeiro. Esses santos subiram a escada da ascensão com palavras de louvor e adoração. Um cristão deve estar cheio de palavras de adoração. O Senhor falou comigo sobre o falecido irmão cantor Alain, que foi preenchido com a palavra incessante de adoração. As igrejas modernas são ignorantes sobre a adoração. As pessoas vão à igreja adorando seus problemas. Alain Moloto Kossi, 27 de julho de 1961 a 2 de agosto de 2013. É um cantor gospel evangélico no Congo. Ele era o vocalista do grupo Gael e havia produzido um álbum solo.
Ele está acostumado a escrever canções em francês e lingala. Depois de uma boa recepção do público, ele escreve canções de culto e as compartilha com seu violão. Wikipédia. Por fim, vi que havíamos chegado ao topo da escada da ascensão em uma região de nuvem branca. A cidade eterna e a parede de Jasper. Quando alcançamos o topo da escada de ascensão, pousamos diante de uma paisagem gigantesca. Era inexplicável em termos de linguagem humana. Não tenho idiomas para descrever a imensidão deste lugar. Não havia sol, mas luz cristalina muito maior do que o sol. Nossa luz do sol é escuridão em comparação com a luz eterna da glória de Deus. O lugar era impossível de explicar além da compreensão e glorioso. Estávamos transbordando de uma alegria indescritível. Não há palavra para se referir à atmosfera celestial. O lugar estava brilhando como cristal e estrelas brilhantes. Vimos no horizonte uma cidade enorme que era dourada. Estava escrito, a cidade das maravilhas do Senhor. A cidade era de cristal e luz brilhante e cintilante. Ficamos admirados e maravilhados. Havia milhões de anjos altos como edifícios. Em suas vestes estava escrito, a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Muitos estão falando sobre Yeshua. Não tenho nenhum problema com isso, mas o que vi nas vestes desses imensos anjos foi o nome de Jesus Cristo. Havia tantas orquestras tocando música melodiosa do céu que era retumbante. Na verdade, havia 12 estradas feitas de cristais multicoloridos, semelhantes a pedras preciosas, que levavam aos 12 portões da cidade. Em ambos os lados dessas estradas, havia árvores perenes, como na melodia do outono. A multidão de santos estava agitada porque mal podiam esperar para entrar na cidade. Os anjos que eram historiadores explicavam aos santos vitoriosos o mistério da glória da cidade eterna que o Pai preparou para eles. Havia uma alegria indescritível entre os santos recém-chegados que estavam ansiosos para correr para a cidade eterna do Reino de Ouro. Eles haviam esquecido a terra e ninguém estava pensando em sua família e seus entes queridos deixados na terra. O Senhor disse, a cidade que vocês estão vendo é a cidade das maravilhas de Deus. É o paraíso de Deus. Vimos vindo da cidade carruagens de luz puxadas por cavalos brancos sob a conduta de cavaleiros celestiais. Eles estavam confessando a santidade de Deus e haviam listado os santos para embarcar para a cidade. Sempre que um santo vitorioso era chamado, eu vi o nome do santo escrito em toda a carruagem de fogo, mesmo na roda dourada da carruagem de luz. Fiquei encantado ao testemunhar a honra dada aos santos vencedores e vitoriosos. Amados, nenhum líder na terra foi homenageado dessa maneira. Depois, juntei-me à carruagem de luz disponível para os visitantes. Esta carruagem destinada aos visitantes se movia em uma das 12 estradas que conduziam a um dos 12 portões da cidade. Eu estava observando as árvores no jardim em ambos os lados da estrada. Essas frutas celestiais parecem maduras e eram de todos os tipos. O incenso e a oração de São. Eu vi dentro desses altares de jardins sempre verdes queimando com fogo onde a fumaça estava subindo. Ao lado desses altares havia anjos vestidos como sacerdotes. Estavam segurando incensos que ali se moviam e agitavam, e saiu uma fumaça, que cheirava a um aroma celestial que nunca cheirei na terra. O cheiro terrestre nunca chegará perto. O anjo me disse, a fumaça do incenso é a oração dos santos. Quando sua oração se eleva ao céu, ela enche a região celestial com um aroma de perfume. Apocalipse 5:8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A oração também é um perfume na vida do crente que ora, e sempre há transformação em sua vida. A mudança é resultado do aroma das orações. O anjo me disse, diga aos nossos irmãos em todo o mundo para sempre orar, e as orações devem se tornar seu alimento, pois a oração santificará seus corpos, almas e espíritos. A oração mudará a realidade de suas vidas na terra. Não há segredo maior do que a oração. Os primeiros crentes da igreja passavam a maior parte do tempo em oração, enquanto os crentes modernos preferem dormir e se distraem. As orações ativam a aliança entre eles e o Senhor. A oração reforça a harmonia entre eles e o Senhor em seu relacionamento perfeito. Diga aos nossos irmãos para orar sem cessar, em todas as ocasiões, mas essas orações devem ser de santidade. Que o santo que está orando tenha o coração livre de conflitos, ódio, falta de perdão, rancor. Ele não deve orar com um motivo de consciência para provar aos outros. Estas são orações manchadas.
As orações devem encontrar pureza de coração, e santidade de espírito, e justiça no caráter. Esses são os tipos de oração que enchem de aroma o paraíso de Deus. Mas quando seu coração está cheio de orgulho, preocupações e murmúrios, sua oração não chega ao céu. O Senhor não quer que você murmure, mas apresente seu problema a Ele. Fogo de purificação. Eu perguntei ao anjo, por que esses altares estão queimando com fogo e fumaça? O anjo me disse, esses altares e seu fogo contribuem para a luz celestial. Você dirá aos crentes que estão vivendo em santidade que santidade não é suficiente. Eles devem adicionar à santidade uma vida de sacrifício. Existem coisas que exigem sacrifício para obter respostas. Então o anjo começou a me falar sobre os diferentes graus de sacrifício que o povo de Deus deve fazer no mundo. O anjo me disse, o propósito do fogo é consumir e queimar. Tudo que eu encontrar o fogo será consumido, seja a madeira ou metal. Haverá combustão. Este é precisamente o efeito de uma vida dedicada ao jejum e à oração que produz a purificação pelo fogo e a limpeza. O jejum e a oração são o fogo da purificação. Assim, você vai dizer aos nossos irmãos em todo o mundo para jejuarem como nunca antes para serem purificados e limpos pelo fogo. O jejum e a oração são uma fornalha de fogo de purificação e limpeza. O jejum deve se tornar sua vida. Diga a nossos irmãos que eles devem viver uma vida de sacrifício, uma vida de jejum. Eles devem recuar nas montanhas, florestas e arbustos para buscar a face do Todo-Poderoso. Eles devem se sacrificar na vigília noturna. Eles devem iniciar reuniões e campanhas de jejum e oração. Eles devem passar seus dias na terra na presença do Senhor em jejum e oração. Este é um sacrifício que agrada ao Senhor. Eles devem dar o que é precioso para Deus. Quando você oferece sua energia, força e beleza em dias de oração para buscar ao Senhor, este é um sacrifício agradável. Quando você decidiu interromper seu sono à noite para orar e buscar a face do Senhor, este é um sacrifício agradável ao Senhor. Quando você oferece o que é precioso para você a Deus, é um sacrifício agradável. Todos esses sacrifícios dos santos se tornam o fogo que arde no altar da oração e se torna o aroma que enche o paraíso. Quando passamos pelos altares ardentes de orações, finalmente chegamos ao pátio externo do reino dos céus, onde vi milhões de anjos cintilantes de Deus cantando e louvando. Eles eram bilhões de anjos e música intensa. Eu estava perdido em admiração e admiração. Havia 135 mil orquestras celestiais tocando música ao redor da parede de jaspe. Cada orquestra tinha um nome. Uma orquestra foi chamada de Palavra de Deus porque eles sempre cantam canções explorando a Palavra de Deus. Havia outra orquestra chamada de Combate, pois esses anjos cantavam canções relacionadas à guerra espiritual. Aprendi que, quando enfrentamos uma batalha e quando oramos, devemos cantar canções que tratam da guerra espiritual. Essas canções causam a vinda dos anjos da batalha. Havia uma orquestra chamada Consolação que só canta canções de consolo e essas canções são enviadas para a terra para trazer consolo. Os homens não fazem canções para Deus. É o Espírito de Deus que inspira os homens a cantar para Deus. Acima dos milhões de anjos, vi um enorme anjo que voava no ar. Este tremendo anjo estava conduzindo e motivando esses anjos a cantar e glorificar a Deus. Ele era tão imenso que, se voasse acima da terra, cobriria o planeta completamente. Perguntei ao meu anjo companheiro, quem é este anjo enorme? Ele me disse, o anjo que você vê substituiu Lúcifer, que abandonou sua responsabilidade no céu. O diabo estava encarregado de dirigir as canções celestiais para o trono. Isso é precisamente o que este anjo está fazendo. Este anjo gigantesco era de tirar o fôlego e tremendo. Percebi que, conforme cada orquestra cantava canções, eles não voltavam às velhas canções que já haviam cantado, pois Deus é a fonte de inspiração. Naquele momento, vi a chegada de novos anjos. Eles estavam segurando vasos. Esses anjos são chamados de colecionadores porque eles colecionam as canções das orquestras do céu que se transformaram em fumaça. Eles coletaram essa fumaça e viajaram pela terra para dar aos santos essas canções que têm o objetivo de santificar os filhos de Deus quando as ouvem. Eu vi esses anjos espalhando essa fumaça por todo o mundo. Eles disseram, cantem para a glória e honra de Deus. Disseram-me que essas músicas serão recebidas por aqueles que temem ao Senhor e vivem em santificação. Essas canções removerão problemas, doenças, maldições e falhas na vida das pessoas quando elas as ouvirem. Eu disse ao anjo do Senhor, por que é que hoje em dia as pessoas não são curadas e libertas por essas canções? O anjo disse, sempre há recompensas para aqueles que servem ao
Mas quando você começa a usar o dom de Deus para se enriquecer e explorar os santos, você fica sob uma maldição. Seu sangue será pedido a você. A música é para a purificação do coração.